Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Jornalismo Esportivo. O meu nome é Victor, eu estou com... Fala aí, rapaziada, eu sou o Maçom. Estamos aqui mais um episódio, né? Dessa vez um pouquinho diferente, a gente vai falar dessa vez de SAFs, né? A gente vai conversar assim, se realmente vale a pena, né, para determinados times, qual situação que faz você aderir a SAF, você sair correndo para querer entrar numa SAF, se isso realmente é uma coisa que é o futuro do Campeonato Brasileiro, se é o que vários times estão realmente entrando e se vai realmente valer a pena, se é um delírio coletivo, um golpe absurdo, a gente vai conversar aqui, tá? Masson, pode começar aí, mano. Abre aí o assunto aí. Bom, mano, falar de SAF não tem como não lembrar das melhores SAFs, né, do Brasil, como por exemplo a do Botafogo, mano, que o Botafogo foi comprado aí pelo John Textor, que é dono também do Crystal Palace e outros times da Europa. E no ano passado, mano, a gente não dava nada pro Botafogo, né, mano? O Botafogo tava brincando por meio de tabela. E esse ano aí, mano, nesse ano, no começo do ano, a gente também ninguém dava nada pro Botafogo, porque o Botafogo foi campeão lá aquela Taça Rio, né, que é basicamente o quinto colocado do Campeonato Carioca. E aí, bom, a partir daquele momento a gente esperava que a temporada do Botafogo ia ser resumida em meio de tabela mais uma vez. Mas aí o Botafogo tá fazendo uma temporada surpreendente, né? Tá com 51 pontos no momento no campeonato, tendo um jogo a menos do Palmeiras. E, cara, já tá com o título encaminhado, tá com a taça na mão. E não tem nenhuma dúvida de que essa SAF do Botafogo tá sendo a melhor. Tá sendo a que mais investiu de forma inteligente o dinheiro. E é a mais inteligente, mano. É a que de fato busca títulos. Porque se a gente for analisar as outras SAFs dos outros times, elas estão aí, mas elas estão para tirar um time da lama. No caso do Botafogo, tirou o time da lama e tá indo atrás de títulos. Então eu acho que é isso que torna essa SAF do Botafogo diferenciada. É isso, mano, concordo. A gente já pode começar a falar do Botafogo, né? A questão de que eles foram comprados, né? E vale destacar aqui que a gente não vai falar propriamente apenas de SAF, né? Existem clubes hoje no Brasil que não são SAFs, mas que são investidos, né? São, Uhum. assim, comandado por um grupo, uma organização de investidores. E, por exemplo, que é o caso do Curitiba. Agora, falando aqui do Botafogo propriamente dito, cara, o Botafogo fechou com o John Textor, né? Tava todo mundo já esperando que isso iria de alguma forma ser positivo, né, pro Botafogo em si, porque, mano, era muito valor envolvido, sabe? Você ter um milionário assim vindo pro Brasil e querendo investir no seu time, cara, é uma parada que, cara, é o sonho de qualquer um, querendo ou não, sabe? Querendo ou não, é o sonho de. Uhum. Tudo bem, a gente pode até falar, por exemplo, com o Flamengo é meio difícil isso acontecer, com o Palmeiras, que já aconteceu, mas são casos em que, pô, por exemplo, a questão do Botafogo, cara, era um clube que já era esquecido no Campeonato Brasileiro. Já era esquecido. E você vê o time deles voltando e sendo líder do Campeonato Brasileiro, é simplesmente bizarro, sabe? É simplesmente bizarro. É uma SAF que tá dando certo, já tá funcionando, né? Porém, demorou um pouco. Demorou um pouco. Né? Você vê que eles conseguiram sair da Série B, saíram bem, mas ano passado não fizeram um campeonato absurdo, não, tá? Não fizeram um campeonato absurdo, mas é muito que a gente vai falar ao decorrer do episódio, né? A SAF ela não é momentânea. Ela não é uma parada que ela entra e ela automaticamente já faz seu time começar a disputar título. Não, demora um pouco, uma questão de tempo. Existem clubes que são SAFs e que estão disputando rebaixamento, como a América, e é uma questão de planejamento, né? Uma questão que tem que entrar na cabeça do torcedor que calma, não é assim. Chegou aí um cara milionário, ele quer ajudar o nosso clube, só que vai demorar um pouquinho de tempo. E já emendando com isso, né? A gente vai falar o caso aqui, por exemplo, do Palmeiras, que não chega a ser SAF propriamente dita, mas é a questão da Crefisa, né, mano? A Uhum. gente vê como que a Crefisa auxiliou o Palmeiras e não é a primeira vez que isso acontece. A gente tem, por exemplo, a época Parmalat, que investiu muito no Palmeiras, né? Fez aquele time do Palmeiras ser vice da Libertadores, roubado, mas ser vice. Roubado, no caso, contra o Palmeiras, né? Pelo amor de Deus. Uhum. Mas
realmente, cara, a gente vê que pro Palmeiras já não é uma coisa tão difícil de se acontecer, né? Chegou a Crefisa, um projetinho aí desde 2015 acontecendo, logo depois do ano que o Palmeiras quase foi rebaixado. E, cara, é um projeto que já começou a dar certo, em 2015 mesmo. Já ganhou a Copa do Brasil. E dali pra frente, mano, era vice, mas era vice que, pô, você via que os caras mereciam ganhar em 2016, né? Uhum. E. E aí foi passando, foi passando, foi passando. Até você ver, mano. Simplesmente os caras sendo bida liberta, sabe? O Abel Ferreira tendo, assim, números, assim, absurdo, sabe? Palmeiras demorando coisa de, mano, mais de décadas, assim, pra ganhar uma Libertadores e o Abel ganhou duas em tanto pouco tempo, assim, sabe? O que você acha, moção? É, mano, a gente vê que é uma coisa até tradicional, né, do Palmeiras, que é um time que historicamente nunca andou com as próprias pernas, né, como você mesmo disse. Teve a época da Parmalat e agora tá tendo a época da Crefisa. E a gente percebe que isso é uma coisa de fato histórica do Palmeiras, porque nos anos depois que a Parmalat saiu do Palmeiras, o Palmeiras foi rebaixado e logo em seguida disputou para não ser rebaixado em 2014, que só não foi rebaixado porque o Santos deu uma ajudadinha, né, mano? Que tem até boatos de que teve negociações por fora. Mas, enfim. E aí, no ano seguinte, 2015, veio o projeto da Crefisa. E a gente viu que o Palmeiras se tornou hoje, né, mano? É um time completamente vencedor. Não tenho que. Como rival, é difícil assumir isso. Mas ao mesmo tempo, mano, a gente fica com aquela questão, né, mano? Que é um projeto muito bem feito, de fato. Mas a gente não consegue ter aquela sensação de que é uma coisa orgânica, sabe? Porque você sabe que é uma empresa, é um banco que está investindo num time. É isso mesmo. Tanto que. E não tem como nem negar e falar, tipo, ah, não, mas a Crefisa é só um patrocínio. Não, a Crefisa não é só um patrocínio. Porque literalmente a presidente do Palmeiras é a Leila, cara. Então, Isso. não tem como discordar disso. Então é uma gestão completamente que gira completamente em torno da Crefisa. E tá dando certo, né? Mas é uma coisa muito artificial. E se isso é bom ou ruim, fica a critério do torcedor palmeirense, porque a gente de fora não tem muito como opinar, né? É isso, mano, é isso. E assim, de certa forma, velho, é até um tanto quanto. Foi muito o que você falou, artificial, mano, sabe? É até meio. Assim, por exemplo, o caso do Grêmio. Pô, o Grêmio, ou até do próprio Flamengo em si. Cara, o Uhum, Flamengo, ele foi com as próprias pernas. Foi um projeto que demorou muito. O Flamengo, ele demorou, mano, muito tempo. Ele começou a engrenar mesmo em 2019, sabe? E passou muitos anos sofrendo, até disputando zona de rebaixamento, inclusive. E, cara, é muito bom, porque você vê o Flamengo hoje. Cara, ele é uma hegemonia no futebol absurda, mano, sabe? Ele é um time que, tudo bem, não anda sendo o melhor time do Brasil. Mas, cara, em relação ao elenco, é o melhor do Brasil ainda. A gente pode falar também que, em níveis de contratação, é o melhor time, né? E, cara, é simplesmente absurdo, sabe? É simplesmente absurdo, assim, como que os caras conseguiram tudo isso apenas com gestão, apenas com diretoria. uhum. E você chega, assim, numa final, você chega ali entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro hoje, de uma forma honesta, sabe? De uma forma. Ok, até um tanto quanto hipócrita falar que o Flamengo honesto, mas eu quero dizer, a diretoria, sabe? Trabalho ali dentro é uma forma honesta e não comprada como o Botafogo, como o Palmeiras. Se não me falha a memória, o Grêmio também não chegou a ter nenhum investimento, não, né? A não ser a ajuda do Soares lá, né? Cara, que eu me lembre, o Grêmio nunca teve nenhum mecena e nenhuma SAF, não, mano. Entendi, entendi. Então, no caso, mais um aí, mano. O Pois é. Grêmio ali em terceiro lugar ali no Campeonato Brasileiro, e você vê que, cara, é um time com tradição. A real é essa, tradição, sabe? Dinheiro não compra tradição. Não compra. O Bragantino, ele é um time que ele sempre foi pequeno, mas ele tinha ali, ele andava com suas próprias pernas, que nem você mesmo disse. Hoje não. Hoje mudou a Uhum. marca, mudou a camisa, mudou todos os jogadores. Você tem ex-funcionários históricos do clube que foram mandados embora. O CT de treinamento completamente diferente. A torcida é visível como é que a torcida ela é, sabe, ela é aquela torcida genérica, sabe? É aquela torcida que Pois é. tudo bem, você vê ali que no fundo eles carregam ali
o Bragantino, mas o escudo é diferente, tudo muda, sabe? Até quando que vale isso? Pois é, mano. Mas acho que o Bragantino, no caso, mano, é um bom exemplo de SAF, porque de fato a Red Bull tirou o Bragantino, que era um time que estava na lama, e transformou numa potência do Campeonato Brasileiro. E o Bragantino é um time que, como você mesmo disse, sempre foi um time pequeno, até hoje é, porque não ganhou nenhum título até agora. Mas sempre foi um time de torcida pequena, sempre foi um time de torcida local, né? Você vê que a torcida do Bragantino é basicamente a população de Bragança Paulista. E então eu acho que nesse caso, mano, não tem um problema de ser uma coisa artificial. Porque o Bragantino não é um time grande e por causa da SAF se tornou uma potência. Mas se pegar, por exemplo, o Palmeiras, cara, Palmeiras, Botafogo, qualquer outro time grande que foi comprado, cara, eram times que tinham relevância, talvez não tinham tantos títulos antes da SAF, mas eles tinham uma relevância e conseguiam andar um pouco com as próprias pernas. Só que aí, com uma empresa, acabou criando esse sucesso artificial. Mas eu acho que, ao meu ver, no caso como o time do Bragantino, não tenho nenhum tipo de problema com relação a isso. Por exemplo, a própria torcida abraçou a chegada da empresa, né, mano? É isso, mano, é isso também. Tem esse lado pra gente ver, né? Realmente o Bragantino, com uma questão assim, não tinha muito pra onde fugir, né? E é um ponto que eu vou até chegar a explicar também logo logo quando a gente for falar do Santos, né? Agora, e passando um pouquinho mais pra frente aqui, a gente tem o Fluminense, que não chega a ter nenhum investimento assim desse nível, Uhum. e a gente chega no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense em si é outro, sabe? Pura gestão, É, né? é um clube. E isso. Oi? Pura gestão, né? E isso, pura gestão. E você vê como que, cara, é um time que ele, historicamente ele tem a sua importância no campeonato. Historicamente ele é um time marcado. Ele é um time reconhecido até mundialmente, por incrível que pareça, sabe? A questão que fica é, cara, você vê como que o Atlético Paranaense ele é um time bem formado, ele é um exemplo de diretoria, porque você vê casos, sim, sim, de treinamento, de investimento de CT, de todo o planejamento de diretoria em si, que dá um coro em Corinthians, dá um coro em São Paulo, dá um coro em Santos, que são times com muito mais tradição, falando aqui em modelo Uhum. nacional, sabe? O modelo de gestão do Atlético Paranaense é simplesmente absurdo, é brutal, sabe? O CT deles pro sub-20, pros jovens ali, cara, é um absurdo. É lindo você olhar, sabe? É uma coisa assim que você fala que é nível europeu. E coisas que, por exemplo, eu não vou citar o Corinthians porque eu não conheço, mas coisas que, por exemplo, se você for ver com o Santos, mano, é absurdo assim, sabe? Absurdo assim, o acompanhamento ali do jogador. E não é à toa que você tem muitos bons jogadores que fizeram história no Atlético Paranaense e que hoje são multicampeões com o Palmeiras em si, né? O Uhum. Everton, ou até com a seleção. O Everton, aí, por exemplo, também tem o Rony, tem o Veiga, né? É... O Pablo, ele saiu de lá ou não? Acho que não, né? Pablo saiu de lá. Eu acho que Saiu de foi, lá, mano. né? Saiu de lá, mas não conseguiu muito sucesso, né? Tanto que agora voltou. Sim, sim. Então, cara, você realmente vê, mano, como que o Atlético Paranaense ele tem um bom projeto, né, velho? Aham, de fato, mano. E o time do Atlético hoje, mano, já é uma grande formação de bons jogadores. Que a gente vê, por exemplo, o Vitor Roque, que é uma das maiores estrelas, né, uma das promessas Também. do Brasil, e que já tá fechado com o Barcelona. Já é cotado para ser, assim, já para ser, para criar uma rivalidade com o Endrick lá no Real Madrid, né? E aí você olha os outros jogadores do time, cara, tem o próprio goleiro, cara, o Bento. E porra, mano, é absurdo, é mais um goleiro que tá aí, tá sendo revelação, tá sendo cotado para ser um dos próximos aí da para seleção, com certeza em algum momento vai ser convocado. E ainda tem outros jogadores renomados, como o Arthur Vidal, que dava no Flamengo há pouco tempo atrás, e o Fernandinho, mano, que, porra, dispensa comentários, né, mano? Simplesmente Fernandinho.
O Fernandinho é da base deles também, não é? O Fernandinho, eu acho que é, mano. Acho que é. E aí Confirmar aqui. ele voltou bem no final, mano. Isso, e a gente vê que, cara, é realmente assim um exemplo, assim, não é à toa que mesmo você disse, né, a questão do Vitor Roque, cara, o Vitor Roque ele foi vendido por um valor maior que a do Endrick, sabe? Uhum. E cara, quem que é, assim, em questão de vista mundial hoje, quem que é mais conhecido? O Atlético ou o Palmeiras? Então, mano, na teoria era pra ser o Palmeiras, né? Aham, e você vê a venda do Vitor Roque. Então, apesar do Atlético Paranaense ser um time recém vice-campeão da Libertadores, mas, porra, o Palmeiras disputou o Mundial contra o Chelsea, mano. Deu uma canseira nos caras. É isso, só pra confirmar aqui, o Fernandinho é realmente da base do Atlético, 2005 ele jogava lá. Caramba, doideira, mano. Você vê, né? Gratidão É. aí do Fernandinho. E porque ele também já E. conhece como que o time tá bom, né, mano? Querendo ou não. Então, mano, o cara não é bobo nem nada, né? Pô, ele tinha espaço pra qualquer outro time da Europa, mas preferiu voltar, mano. E não tá errado, mano, porque ele podendo fazer história aqui no Brasil, ou ficar no time mais ou menos na Europa, mano, sei lá, jogando numa Grécia, por exemplo, porra, é muito melhor ele vir fazer história no Brasil no fim da carreira e terminar consagrado, mano. Igual o Marcelo tá fazendo, por exemplo. Isso mesmo. Concordo, velho, concordo. Quer ir pro próximo time já? Podemos falar do próximo, mano, e. Cara, eu acho que outro exemplo é o Fortaleza, mano, de gestão, né? Depois do Atlético Paranaense tá logo o Fortaleza. O Fortaleza é outro time, mano, que pouco tempo atrás tava na Série C. E hoje já é uma potência aí do Campeonato Brasileiro, mano. Já é um time que a gente olha com outros olhos. A gente já olha como um time que vai dar canseira no seu time. Inclusive ganhou do Corinthians, e ganhou de 2-1 do Corinthians no último jogo. E, mano, Fortaleza é exatamente igual o Atlético Paranaense, mano. No quesito de ser um time que foi uma boa gestão, contratou bons jogadores e tá. Só que a diferença é que o Atlético Paranaense no passado já era mais marcado no futebol brasileiro. O Fortaleza é um Aham. time que tá abrindo esse espaço agora. E no futuro, com certeza, já vai ganhar algum título, vai ganhar, seja essa Sul-Americana agora, ou seja alguma Copa do Brasil no futuro. Mas aos poucos tá caminhando a passos largos de se tornar um grande time no Brasil, velho. Então, mano, a gente pode falar também a questão da referência que os caras são pro Nordeste, velho. O Fortaleza, ele é muito gigante, assim, em vista do Nordeste, né? É um time que ele tá em ascensão, mano. É um time que ele tá muito bem. Ele vem de ótimas temporadas há muito tempo já. É, E você vê como que, por exemplo, times como Bahia, como que, por exemplo, times como o próprio Ceará, cara, eles se apegam muito na questão de você não ser comprado, assim, eles se apegam muito nessa questão, porém eles não têm uma boa gestão, não têm uma boa direção, que nem a do Fortaleza, e acabam caindo. Cara, o Bahia já foi quantas vezes também pra Série B? E, e mais uma vez disputando rebaixamento esse ano, sabe? Mesmo os caras sendo comprados, a gente vai falar também mais pra frente. Mas entre os três times ali, o Fortaleza é a maior referência hoje. Sabe? Você vê um time Uhum. de expressão, um time assim, que ainda não tão conhecido no futebol brasileiro, porém um time nordestino tão bem assim, é difícil de você ver, realmente é muito difícil. E você vê, por exemplo, que é aquilo que eu falei, mano, entre os times do Nordeste, ele é o principal ali, sabe? O Fortaleza, ele vem alcançando marcas assim absurdas que nunca tinha conseguido antes, né? Agora, enquanto isso, times como o Ceará na Série B e o Bahia Pois tendo é. que apelar pra ser comprado, né? Eu acho que, por incrível que pareça, mano, o único time que chega próximo ao Fortaleza, mano, nesse quesito de almejar o sucesso, é o Sport, mano, que tá na Série B. Porque a gente vê que o Sport, mesmo estando na Série B, mano, o Sport consegue montar bons times, consegue ir atrás de bons resultados. Mas é aquilo, mano. O Sport não teve a sorte de ser comprado e também sofre Aham. com gestões ruins, né, mano? Igual, porra, uma porrada de time no Brasil. Mas o Sport é um time que, se for bem gerido, mano, vai conseguir um sucesso parecido com o Fortaleza, porque o Sport é um time que tem um sucesso que
Já conquistou títulos nacionais, já conquistou a Copa do Brasil em cima do Corinthians, ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, mano, é um time que tá muito marcado aí na história do futebol brasileiro. E o esporte, assim como o Fortaleza, quer dizer, ao contrário do Fortaleza, já tem o seu espaço. E se for bem gerido, mano, também tem potencial pra ser um dos grandes aí do futebol brasileiro, mano. Pois é, mano, E pois é. isso Não, aí, pode mano. continuar, pode continuar. Então, já ia passar pro próximo, mas tem alguma coisa pra acrescentar? Não, eu ia acreditar aqui no caso, por exemplo, que nem se falou do esporte, né? A gente vê como que os times do Nordeste, ele poderia ter uma relevância maior no futebol brasileiro. A Uhum, impressão que eu tenho realmente é essa, sabe? Você vê, por exemplo, aí, times do Sul, Grêmio Internacional conquistando o Mundial, tipo Internacional, por exemplo. A gente vê, por exemplo, casos de São Paulo em si, sabe? Os maiores times que você vê. Rio de Janeiro também. Só que o Nordeste, mano, você vê times como Fortaleza, Ceará, ou, por exemplo, Vitória em si também, que cara, uhum. você vê que são times assim de tradição, porém são pequenos se você for comparar em Pois é, quesito mano. nacional, né, velho? Mano, é até bizarro, porque a gente olha, mano, essa discrepância é até uma coisa relacionada à economia do país, né, mano? Porque Uhum. a gente vê esse eixo criado entre o Sudeste e o Sul, e não é uma coisa que é culpa dos times, é culpa da, sei lá, da mídia que coloca em cima desses times, é culpa de fato da economia, mano. Porque a gente vê São Paulo é basicamente o que carrega a economia do Brasil nas costas. Então você vê, isso é refletido no futebol. A gente vê quatro times em São Paulo e são quatro times campeões da Libertadores, sendo que três deles são campeões mundiais, um deles é o maior campeão nacional do país. Então, mano, você vê que são quatro times absolutamente gigantescos, que se pega dos cinco maiores, quatro estão só em São Paulo, sabe? Aí o Rio de Janeiro, por exemplo, você vê o Flamengo, que é basicamente 30, sei lá, mais de quase 40 milhões de torcedores. Você vê no Rio Grande do Sul, como você mesmo falou, né, do Grêmio e do Internacional, que ambos campeões mundiais, campeões da Libertadores. No Paraná tem o Atlético Paranaense, que é bicampeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, que é um time que está se tornando cada vez maior. Então, mano, esse eixo é uma coisa refletida muito em relação à economia. E aí, por exemplo, quando a gente olhar, por exemplo, os times do norte, a gente tem como referência o Remo, o Paysandu, que são dois times que nunca ganharam nada de tão relevante. No nordeste, a gente tem como referência o Bahia, o Sport, que são times que ganharam no máximo um nacional ou dois. Então, cara, de fato, exatamente o que você disse, mano. No nordeste era pra ser muito maior, porque a torcida nordestina é uma coisa, cara, você vê, é fantástico a festa que eles fazem. Então, existe muita paixão, só que em questão de gestão, mano, a gente dificilmente vê, mano. Fortaleza é uma exceção à regra e o Bahia tá sendo bem gerido agora porque foi comprado. Então, vamos ver se as coisas vão mudar, né? Porque historicamente os times do Nordeste nunca conseguiram tanto destaque nacional quanto os times do eixo. Só que agora com essa questão das SAFs, mano, tudo pode mudar, porque o Bahia pode estar abrindo portas pra grandes coisas aí, mano. É isso, mano, concordo, concordo. E né, pro próximo time aqui, a gente vai ter, por exemplo, o Galo, né? Uhum. Mano, o Galo, assim, que é mais um exemplo aí de. Cara, sejamos sinceros aqui, sejamos sinceros. O Galo, ele correu para ter investidores, né? Ele foi comprado pela família lá do. Eu não vou lembrar o nome agora da família. Mas era uma família que era um grupo de investidores também, né? Uhum. Investiram no Galo e fizeram o Galo ter esse time absurdo. Assim como o 21, né? 21, onde você teve um time mais entrosado e fez o Galo ganhar tudo. Agora, a questão que realmente fica, mano, é tipo, cara, eu não sei se a gente pode falar que é um exemplo de boa gestão, sabe? Se é um exemplo Definitivamente de. não, mano. Porque, cara, beleza, os caras construíram agora a Arena MRV, né? Muito legal, tal. Os caras continuam com um time bom, mas é o time que mais deve no Brasil, sabe? Você vê que
que os caras, eles têm muita coisa, eles têm realmente, sabe, muitos, eles são bem vistos, pelo menos no quesito de você ter um puta no time, de você ter um estádio da hora, assim, sendo montado agora. Mas, cara, a dívida tá ali, mano. Uma hora ou outra essa água vai, essa conta ela vai chegar e vai impedir eles, né, velho? Pois é, mano. O que a gente vê, mano, é uma matéria que saiu no GE, mano, dia 7 de julho desse ano ainda. Que o CEO do Atlético Mineiro deu uma entrevista falando que a dívida do Galo é de 1,8 bilhão, mano, de reais. Então, Nossa. você vê, mano, cara, olha esse número, cara. O Corinthians deve quase 1 bilhão, mas a gente vê que é possível ser pago. É muito difícil, mas é possível. E o Corinthians é um time que arrecada muito. E o Galo, mano, deve muito mais que o Corinthians, deve quase o dobro. E o Galo tenho certeza que não tem a mesma arrecadação do Corinthians. Então, mano, mesmo com os mecenas, mesmo com investimento milionário, cara, como é que essa dívida vai ser paga, sabe? E os caras, ainda mais que eles acabaram de construir um estádio. Mano, é muita coisa pra lidar, é muita dívida. E a gente tem, cara, o Galo tem que abrir o olho aí, mano, porque em algum momento a conta vai chegar. Assim como, por exemplo, com o Corinthians já tá chegando a conta, né? A gente percebe no que tá acontecendo recentemente na gestão do clube. E no Atlético Mineiro, mano, no dia que a onda vir, vai ser forte, mano. Não vai ser uma simples onda, vai ser um tsunami, velho. Porque é uma situação bem feia. Então, né, mano? E assim, de verdade, cara. A impressão que eu tenho é que o Galo, se ele focasse, ele conseguiria montar um time pra não cair e pagar essa dívida, sabe? Ainda mais com essa arena nova aí deles, sendo, esquecendo ali o Mineirão e tendo de fato um estádio pra eles, Uhum, eles conseguiriam pagar essa dívida, mano. O Galo, no contexto nacional, no contexto de Minas, ele é gigantesco. Ele é gigantesco, tá? uhum. A gente pode até falar que os caras falam, por exemplo, que o Cruzeiro ele é muito maior que o Galo, e de fato, se você pensar em forma nacional, realmente é. Títulos, é. Mas, cara, o Galo, ele, hoje, pelo menos, ele domina ali a questão da torcida ali em Minas. E você vê, cara, que é facinho. Os caras têm uma das maiores arrecadações de sócio-torcedor que tem no Brasil. Se eles quiserem, eles pagam essa dívida. Eles pagam. Só que, cara, me lembra até o Corinthians, sabe? Parece que preferem ter um time ali bem ali hoje em dia do que focar em pagar dívida, né? Coisa que se eles focassem de fato, eles em anos assim, coisa de poucos anos assim, os caras conseguiriam pagar essa dívida e não cair pra Série B. Com certeza, mano. E, pô, usando o Corinthians como exemplo, mano, a gente vê que, por exemplo, a gestão do Duílio, no começo, cara, a gente pensava que esse cara ia dar jeito na dívida, ele ia ser pica, ele ia conseguir ter uma boa gestão. Só que na verdade o que o Duílio fazia, mano, era basicamente vender o almoço pra pagar a janta, mano. Porque a dívida continua a mesma, a qualidade técnica do time, na verdade, só abaixou. E a gente tá vendo que, cara, desde 2021, desde 2020, mano, na verdade nada mudou, mano. O que mudou foram os jogadores, que um ou outro conseguiram se destacar e mudaram o resultado dentro de campo. Mas internamente do clube, mano, sempre foi uma bagunça. A dívida não mudou nada. Sabe, a merda do André Sanches, mano. O que ele fez, mano, cara, pra alguém reparar o que ele fez, mano, vai demorar muito tempo. Então, mano, de verdade, velho, a solução pro Corinthians pagar a dívida tem que ser, sei lá, velho, ou só nega tudo, ou dá algum jeito, mano, porque é difícil, velho. É complicado, mano, complicado. E agora indo pro próximo time já, a gente Cuiabá, né? pega isso, Cuiabá, que é a primeira SAF oficial do Brasil. A gente tem um time, cara, que a gente sabe muito bem. O Cuiabá entra ano, sai ano, ele entra como um dos cotados a rebaixamento. Sempre assim, Com sabe? certeza. A gente tá falando não só em elenco, mas também a questão do nome, né? O Cuiabá é muito novo no futebol brasileiro, sabe? Então, realmente você tem essa desconfiança por parte dos espectadores aí. Agora, a questão que realmente fica é um puta no exemplo de um time, cara.
chegou, teoricamente nunca caiu, de fato nunca caiu. É um time fraco em quesitos técnicos, porém é um time tão bem organizado que os caras estão aí há tanto tempo e eles não caem, sabe? Uhum. Eles não caem. Tudo bem, o Santos poderia ter rebaixado em 21, poderia, sim, realmente. Agora, não aconteceu, sabe? Os caras não caíram, 21 aí não caíram, 22 não caíram, 23 aí estão aí. E não vai cair, mano. Sabe? Quem anda numa fase ruim Aham. recentemente, depois que o Deverson foi lá e espalhou as táticas lá, não deu muito certo, né? Mas, mano, não vai cair, velho. Não vai cair. Com certeza, mano. Pô, o Cuiabá tá em décimo, velho, com 29 pontos. Tá na Uhum. frente de times como Cruzeiro, Internacional, São Paulo, mano. Que esses times já não vão cair, mano. Se o Cuiabá tá na frente, mano, com certeza não vai cair também. O Cuiabá, inclusive, empatou o jogo de hoje, né, contra o Curitiba, buscou o empate, mano, porque tava perdendo de 2-0 e buscou o empate. Um gol do Daverson e do Wellington Alves. Foi contra o América, foi contra o América. Contra o América, isso. Então, mano, e isso tudo foi sendo um jogo que o Cuiabá tava dominando, mano. Então eles mereciam a vitória. Aham. E, mano, de fato, o Cuiabá é um time que tem muito fôlego, é um time que, ainda mais por ter só o Campeonato Brasileiro, mano, ele tem muito tempo pra conseguir focar até em classificar pra uma, seja pra uma pré-Libertadores, seja pra uma Sul-Americana mesmo, e não pensar em rebaixamento, mano. Que é o que todo mundo cotava o Cuiabá, e eles estão fazendo o contrário, mano. Então é um exemplo de uma SAF bem feita, porque assim como o Curitiba não, o Red Bull Bragantino, mano, era um time pequeno, era um time que não tinha grande relevância nacional, mas graças a uma empresa, mano, tá se tornando uma potência no futebol e tá arranjando seu espaço. O Cuiabá tá sendo exatamente igual, a diferença é que no caso do Cuiabá, eu acredito que tem um investimento menor do que o Bragantino, mas está tendo em relação a sucesso dentro de campo, não tá muito diferente. Exatamente, mano. Exatamente, concordo com você. Indo pro próximo time aqui, a gente vai ter o Cruzeiro, né? Que foi comprado pelo Ronaldo. Uhum, É mais outro exemplo aí, cara. E assim, a questão do Cruzeiro é uma questão de desespero. Essa é a verdade. aham, Sabe? É um time que ele é muito grande, é um time que ele não pode ficar na Série B. É um time que tinha chances não, iria ficar na Série B, iria ficar na Série B, sabe? E, mano, sabe, é um exemplo de más gestões que tomaram conta do clube, rebaixaram o clube, e se fosse depender só daquilo, não ia subir mais, ia ficar naquela situação, né? O Cruzeiro hoje ele é um exemplo, ele cedeu a sua parte para o Ronaldo, né? O Ronaldo, como com toda sua gratidão, comprou o Cruzeiro desde da sua época de base e tá fazendo não história, não história, mas cara, é aquilo que eu já falei. SAF é questão de tempo, sabe? O Ronaldo, ele comprou o Cruzeiro, ele não tá dando foco 100% ao Cruzeiro, porém o Ronaldo não dando foco ao Cruzeiro consegue fazer um time ali que fica em 11º ali, sabe? Na frente de times como o Inter, como São Paulo, como o próprio Corinthians em si. E tá lá na dele, sabe? O cara ele consegue fazer contratações de Gilberto, que tudo bem, hoje não é tá uma tão draga, mano. relevante. Sim, mas se você for ver há 2 anos atrás, o cara era um Sim, absurdo, assim, sim. ele foi Ele artilheiro é. no Bahia, inclusive. Agora, o cara consegue fazer contratações de Arthur Gomes, o cara que tava jogando Champions até 2, 3 meses Uhum. atrás. Então, assim, não, 2, 3 meses atrás não, vai, mais uns 8 meses atrás, mas enfim. Entendeu? Você vê como que o Cruzeiro, cara, até o Wesley que saiu do Palmeiras em si, foi pro Cruzeiro também, uma bala também. Então, você vê, cara, que realmente tudo que tá acontecendo no Cruzeiro é questão de tempo. Eles sabem que eles não vão ganhar título nenhum esse ano, porém eles não vão cair. Tão bem, e eu acho que, mano, pra um torcedor, ele sempre vai querer título, né? Sempre vai querer título. Porém, não tá ruim pro torcedor do Cruzeiro, sabe? Sair da Série Uhum. B e. Eles foram até campeão, né, da Série B? Foram, foram eles ganharam. Então,
ser campeão da Série B e tá aí na metade do Campeonato Brasileiro da Série A, mano, tá ótimo, velho. Com certeza, mano. Cruzeiro, mano, como você mesmo disse, o foco não é o Cruzeiro 100%, porque o Ronaldo também tem outro time. Ele é dono do Real Valladolid, que ele tem 51% do time, né? E só que no caso do Valladolid, mano, os caras tão bravos lá com ele, porque Real Valladolid, se eu não me engano, eles estão perto de ser rebaixado. Eles estão em 18º lugar da segunda divisão espanhola. Uhum. Então eles podem ser rebaixados para a Série C espanhola. Então os caras estão na bronca com o Ronaldo com razão, porque. Mas apesar disso, mano, são dois times que vivem uma realidade muito diferente, mano. O Valladolid é um time pequeno da Espanha, é um time que nunca teve relevância nacional. E aí você comparar com o Cruzeiro, por exemplo, é covardia, mano, porque o Cruzeiro é campeão de Libertadores, é campeão. Não chegou a ser campeão mundial, mas muito campeonato nacional. É um dos maiores campeões dos pontos corridos. Só estão atrás do Corinthians. Então, mano, tem que ser um foco dividido, tanto pro Valladolid quanto pro Cruzeiro. Mas é uma situação complicada, mano, porque são dois times que, apesar de historicamente terem uma relevância diferente, são gestões igualmente complicadas, mano. Porque é um time tentando se salvar do rebaixamento pra Série C e o outro é um time querendo glória, mano, querendo campeonato. O que é muito difícil você fazer os dois ao mesmo tempo, porque o Cruzeiro, por exemplo, mano, pra montar um time vencedor do Cruzeiro tem que mudar muita peça, mas muita peça. Isso mesmo. Porque tem jogadores horrorosos, mano, como por exemplo o Matheus Vital, cara, o Ramiro que tá no banco, o Nicão que fez gol no Cruzeiro e no Santos, inclusive. Uhum. Mas tem solução. Mas, como você mesmo disse, mano, tem que ser um trabalho a longo prazo. Não pode ser uma coisa imediatista, porque SAF nunca foi imediatista, não é agora que vai ser, sabe? Então, Exatamente. o torcedor cruzeirense tem que esperar, mano, tem que esperar o resultado chegar. Não vai chegar de mão beijada assim do nada, porque apesar de ser um investimento milionário, ser tudo isso, aquilo, leva muito tempo para as coisas darem certo, né? É isso, mano, concordo. Indo pro próximo time aqui, a gente vem um exemplo de gestão, né, velho? Internacional, cara. Lembra muito o Grêmio também. É um time que, pô, ele tem muito sócio torcedor. Ele tem um estádio que não lota sempre, mas ainda assim enche de torcedor. Cara, é um exemplo de gestão, sabe? Aí os caras falam, né? Os caras falam assim: você tem que cair pra você arrumar lá embaixo e subir depois. Mas, cara, isso é muito desproporcional, sabe? Tem time que isso funciona e tem time que isso não funciona. O Inter caiu em 2017, subiu e, e você vê que os caras são uma potência até hoje. Disputaram ali Uhum. vice-campeonato brasileiro, agora estão bem na Libertadores. Mas o Inter, mesmo não disputando o título, ele sempre foi um time chato de se bater depois que subiu da Série B pra Série A. A questão que fica o Inter ele tem recursos pra isso. Ele tá numa Série B, ele vai subir pra A, mas ele vai ter uma torcida que vai engrenar junto, ele vai ter todo aquele recurso financeiro que ajuda, venda de camisa, é, a questão de como que o Inter ele é bem representado na região do Sul, né? E você tem, no caso, só dois times grandes lá, Inter e Grêmio, então tipo assim, metade é gremista e metade torce pro Grêmio, então tipo assim, Uhum. metade torce pro Inter, então tipo assim, não tem muito o que você citar, sabe? Casos, por exemplo, como São Paulo, como o Rio, é muito mais complicado, tem muito mais incógnita em relação a isso. Agora, enfim, eu acho que o torcedor colorado ele tá bem feliz, ele tá bem satisfeito assim com o Inter, né, pelo menos nos últimos tempos. E é um exemplo de gestão, né, velho? Com certeza, mano. E o Inter é um exemplo de gestão, mano, mas é uma coisa muito, muito volátil, mano, porque desde que voltou do rebaixamento, o Inter não conseguiu ganhar nenhum título de expressão, mas ao mesmo tempo sempre esteve muito perto lá, mano. O Inter bateu na trave duas vezes seguidas, né? Foi em Uhum. 2020, que era pra ter sido campeão, mas entregaram
pro Flamengo. E aí, 2022, eles terminaram em segundo quando o Palmeiras foi campeão. Mas aí, de fato, não tinha chance, né? E o Inter, mano, apesar de ter batido na trave, ter sido um time que não ganhou nada, exatamente como você disse, mano. Perfeita colocação. O Inter sempre vai ser um time chato, sempre vai ser um time que você vê ali que vai ser o próximo jogo contra o seu time, você vai ficar com uma coceira ali, mano, porque os caras são chatos. Corinthians, por exemplo, mano, eu acho que os últimos 5 jogos contra o Inter, todos foram 2-2, mano. Chega a ser Aham. bizarro. O Corinthians não consegue ganhar do Inter e o Inter não consegue ganhar do Corinthians, mano. É uma relação bizonha, mano. A última vez que teve um jogo entre Inter e Corinthians que o resultado não foi empate foi em 2020, quando o Corinthians ganhou na Arena de 1-0, mano. Com o gol do Matheus Davó. Pra você ver como faz tempo. E, cara, é exatamente o que você disse, mano. O Inter é um exemplo de gestão, mas é aquilo. Ainda não ganhou nada. Então não tem como a gente falar que o Inter é um time que merece aplausos. Inclusive, tá bem na Libertadores agora, mas no Campeonato Brasileiro tá em 12º, mano. Então não tá lá bem das pernas. E é uma situação até parecida, mano, com o próximo time que a gente vai falar, que é o São Paulo, mano. O São Paulo é outro time aí, só que é um exemplo negativo de gestão, no caso. E eles estão bem, estão na final da Copa do Brasil. Mas no Campeonato Brasileiro, mano, a situação já muda, mano. Já estão há mais de 5 jogos sem ganhar e tá feio, mano. Então, eu acho que a questão do Inter e do São Paulo, se você for olhar em questão do Campeonato Brasileiro, perde um pouco da moral por causa que os caras estão em duas finais, né? Duas semifinais, no caso. Caso uma semifinal, outra final. Porque, tipo assim, a impressão que eu tenho é que, real, ambos os times estão guardando ali o Campeonato Brasileiro pra focar nesse outro campeonato, né? Uhum. Agora, mano, foi o que você falou, velho. Você tem um mau exemplo de gestão que é o de São Paulo, sabe? É outro time aí que tá devendo, sabe que tá devendo, tem recurso pra recuperar, porém, mano, os caras tá contratando, sabe? Tudo bem que e aí falando pelo menos um ponto positivo da diretoria de São Paulo, que é toda diretoria, ela tem que esboçar como que vai ser a sua temporada. Olha, vou gastar tanto em contratação, só que pra mim recuperar isso, eu vou ter que chegar numa final de tal campeonato, vou ter que chegar numa semi de outro, vou ter que terminar em décimo no Campeonato Brasileiro, enfim. Cara, o São Paulo foi em 21. Quando que ele chegou na final da Sul-Americana? Foi em 22, né? Foi 22, 22. Pera, mas o Nicão contratado foi pra 22, né? Como assim? Não, o Nicão Foi. não. Não, o Licão jogou em 2020. Não, em 2022, isso. Isso, 22, então. Jogou, mas não jogou, né? É, em tese, né? Mas assim, o que eu quero dizer é assim, a diretoria, ela contratou Nicão, ela contratou Patrick, ela contratou o Alisson, ela contratou o Rafinha, ela contratou o... enfim, vários outros jogadores que o São Paulo chegou a contratar nessa época. E a ideia da diretoria, eu lembro até hoje, no começo do ano era chegar numa final de Sul-Americana, ficar acho que entre os 10 ali no Campeonato Brasileiro, chegar na semi ou na final do Paulista. E, cara, incrivelmente deu certo. Tipo assim, cara, você para pra ver que no começo era uma parada que ninguém imaginava que ia acontecer, por causa que o São Paulo, em tese, tava montando também um time de aposentado. Só que deu certo. Tipo, Uhum. Bateu as cara, metas. sabe? Bateu as metas. Então, tipo assim, os caras, a gente poderia chegar e falar que o São Paulo ele tem uma péssima gestão. Só que os caras, eles estabeleceram uma meta e cumpriram. Então, tipo assim, acaba sendo Uhum. complicado, né? Agora, a questão é, o São Paulo esse ano contratou Ramos Rodrigues, Lucas Moura. Você vê todos esses jogadores vindo aí de suma importância pro São Paulo, com valor absurdo, astronômico. E cara, será que só uma final de uma Copa do Brasil é o suficiente, sabe? Mano, a Copa do Brasil a gente sabe que é o campeonato no Brasil que mais paga, né? Uhum. É um bom dinheiro, paga mais que a Sul-Americana, paga mais do que
O próprio Brasileirão, o time que é campeão do Brasileirão recebe menos que o campeão da Copa do Brasil. Só que a gente não dá pra garantir que o São Paulo vai ganhar, né, mano? Então, só de chegar na final, óbvio, já é um dinheiro bom entrando. Mas eu, na minha visão, mano, a contratação do Lucas e do Rames, ela foi mais no ponto de vista financeiro fora dos campos do que dentro dos campos. Porque, cara, o quanto de mídia que o São Paulo ganhou, o quanto de camisa que É, vendeu tem essa. com o nome lá, Rames Rodrigues personalizado, é brincadeira, mano. Uhum. É Então acho que eles verdade, tem ganharam essa. muito mais com relação de mídia do que com o título em si. Porque, por exemplo, o Rames Rodrigues fez o São Paulo perder o título. Então, Uhum. em relação a título, já não é tão viável fazer esse tipo de investimento, porque é o famoso investimento de alto risco, mano. Você contratar jogador por preço astronômico visando o título, mano, é um investimento de alto risco muito grande, porque você pode perder os títulos e não ter como pagar os jogadores, sabe? Então é muito mais Aham. inteligente você contratar um jogador ou outro por nome e vender camisa pensando em mídia do que você contratar pensando nele jogar bola. Então acho que a diretoria do São Paulo acertou na contratação dos dois, né? Eu acho que não tem ninguém que discorda disso, porque são dois nomes absurdos. E apesar de eu não concordar com o fato do fato do São Paulo ter uma boa gestão, não dá pra negar, mano, que exatamente como você disse, o São Paulo bate as metas, e eles têm noção de que o São Paulo não é um time que vai alcançar grandes feitos, né? Não tem essa capacidade de ganhar uma Libertadores, por exemplo. E a diretoria reconhecer isso é uma coisa boa, mano, porque eles reconhecem isso, não mentem pra torcida e eles buscam eles reduzem as expectativas e batem as expectativas, mano. No ano passado, por exemplo, tinha o objetivo de chegar numa final de Sul-Americana. Chegaram, bateu essa meta. Mas obviamente que ficou aquele gosto amargo, né, mano? Porque eles perderam um título que eles podiam ter ganho. Ia ser uma Sim, coisa sim. que ia tirar eles da seca. E não acabou não acontecendo, né? Mas ainda assim, no papel eles fizeram o que era pra ser feito. Isso mesmo, isso mesmo. Indo pro próximo time agora, mano, o próprio Corinthians, né, moção? O que que você acha aí? Mano. É uma coisa até parecida com o do São Paulo, mano. Porque, de verdade, mano. É igual o que eu falei antes, né, mano? Que a questão da dívida do Corinthians é a coisa que mais pesa no momento. Então é por isso que o Corinthians não sai contratando igual um maluco por causa da dívida. Mas em relação a fazer dinheiro, mano, eu acho que não tem time igual o Corinthians e o Flamengo, por exemplo, mano. Porque é uma torcida muito grande, é uma torcida que sempre, desde sempre, levou o time nas costas. Então, eu acho que o Corinthians tem a capacidade de fazer muito dinheiro. O problema é que esse dinheiro que é feito, ele é gastado de forma muito estúpida. A gestão do Uhum. Corinthians, mano, desde 2007, desde que rebaixou e voltou, cara, sempre foi a mesma corda, sempre foi o mesmo time que tava ali gerindo o Corinthians e nunca deu certo, mano. Porque os títulos que o Corinthians ganhou de 2007 até hoje foram títulos que não foram mérito de gestão, sabe? Porque, beleza, o Corinthians ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou o Caralho 4, mas sempre foi uma coisa que a gente via por trabalho dentro do campo, nunca foi uma coisa extra-campo. Porque, inclusive, o extra-campo era o que mais irritava, porque a gente via, por exemplo, os times que o Corinthians montava em 2015, que foi, cara, eu acho que do que eu vi jogar foi o melhor time. 2015 foi absurdo. Só que aí no ano seguinte o time inteiro foi por água abaixo, mano. O time inteiro foi vendido. E por erros de gestão. Então, e aí, pô, por exemplo, 2017, o Corinthians conseguiu também, jogou muita bola, foi campeão brasileiro. Aí 2018 o time inteiro foi vendido, a mesma coisa. Então, mano, você vê que não dá pra segurar jogador, não dá pra fazer nada. Então, isso que revolta, porque volta a repetir, mano, o Corinthians vende o almoço pra pagar a janta. E
olhando esses resultados, mano, de anos vitoriosos do Corinthians, mas no ano seguinte já virando a mesma merda de sempre, é exatamente o que eu falei, mano. Entendi, entendi. É, realmente acaba sendo uma questão complicada, né, velho? Eu acho que foi muito o que você falou, né? A gente vê como que o Corinthians foi mais questão de elenco em si do que questão de diretoria, né? Isso é um fato, né? Tô aqui. O Corinthians é um dos times que mais devem no Brasil. É o segundo, né? Se eu não tô enganado. É o segundo, deu logo atrás do Galo. E isso. E você vê, por exemplo, o caso absurdo, assim, sabe? Da questão da Neoquímica Arena. E como que o Corinthians, ele tá, com todo respeito, fudido graças a isso. E, e assim, acaba sendo uma questão muito complicada, mano. Uhum, A impressão que eu tenho é que o Corinthians, ele é mais imagem, sabe? Ele é mais imagem. Você vê como que o Corinthians, ele tem uma questão de uma imagem muito bonita, né? Você ter um time que até um tempo atrás, né? Recentemente ainda mais difícil, mas até um tempo atrás, pô, tava ganhando título, tava parecendo que sempre tava no auge, né? Até porque você tem uma torcida gigantesca. Porém, no fundo, mano, é um time que ele tá lutando ali internamente, sabe? Ele tem questões internamente que atrapalham muito ali a questão do de você ter uma organização de fato, sabe? Você ter uhum. um método ali de gestão que funciona, sabe? Então, realmente é complicado. Masson, quer falar uma coisa mais do Corinthians ou pode pro próximo? É, do Corinthians acho que já não tem mais nada, mano. Perfeito. Vamos pro Bahia, então. Grupo City, né? Exatamente. A gente vê, mais uma vez, mano, a gente mete aquela questão que a gente falou. Cara, a SAF do Bahia chegou esse ano, sabe? É a SAF City, é a melhor, acredito eu, a melhor possível pra, pra chegar com algum time. Agora, claramente não tá rendendo ainda, né, velho? Uhum. Pois é, mano. O Bahia recentemente contratou o Rogério Ceni, né? Existe aí uma esperança de que o Rogério vai dar um jeito aí no Bahia. Eu tenho minhas dúvidas, mano, mas a gente já sabe que o Rogério Ceni pode surpreender, positivamente ou negativamente, né? Mas por enquanto parece que vai ser uma coisa positiva, mano. O Bahia, inclusive, ganhou de 4-2 do Curitiba no último jogo. E, e bom, mano, o Bahia contratou muito nesse início de temporada, fez muita movimentação na janela, só que não tá dando resultado, cara. Tá em décimo quinto ainda, tá brigando por rebaixamento e tá complicada a situação, mano. Mas, na minha visão, se o Bahia se manter na Série A, conseguir segurar, conseguir se segurar, mano, no ano que vem já vai vir mais chato, mano, porque o investimento vai chegar de novo e eles vão chegar preparando pra montar um time de Série A, não um time pra fugir da Série B, por exemplo. Então eu acho que essa mudança de mentalidade vai tudo depender dessa temporada, mano, porque o Bahia tá fugindo do rebaixamento agora, mas no ano que vem, se eles conseguirem fugir, os objetivos deles já vão ser ali um meio de tabela ou uma coisa maior, né? Quem sabe? Ah, com certeza, mano, com certeza. A gente tá falando aqui da SAF City, mano, sabe? Então, tipo assim, Uhum. os caras vão querer ali de qualquer forma. Assim como já estão mandando alguns jogadores ali porque assim, não é só o City, Manchester City, não é só o Bahia que tem essa SAF, são vários outros times do mundo. A questão que fica é, quando um jogador de algum time dessa SAF não funciona, eles costumam fazer o quê? Primeiramente, oferecer para os outros times que fazem parte dessa SAF. O que é que tá acontecendo? Os jogadores do Bahia que vieram são de outras SAFs. De outras SAFs não, de outros times dessa SAF. Então, assim, é um compartilhamento lá dentro, né? A gente já pode imaginar também que daqui uns anos o Haaland vai estar vindo pro Bahia. E é uma questão realmente pra gente se pensar, né? Eu acho que, mais uma vez, o Bahia ele vai surpreender também. É só questão de tempo. Agora, falando do Goiás, o que você acha, Masson? O Goiás ele Cara, não é SAF, né? cara, eu acho que o Goiás não é SAF, é um time que é, entre aspas, orgânico aí. Só que acho que a gente não pode usar muito o Goiás como parâmetro de nada, pra ser sincero, mano. Porque é um time que, cara, trupica, mas não cai, velho.
A gente vê o Goiás subindo e descendo da Série A e nunca sendo campeão da Série B quando eles caem. E, mano, de fato, é um time que atualmente é medíocre, não dá pra negar. Aham. E é um time que, mano, tá sobrevivendo na Série A por empates, mano. Tá sobrevivendo por alguns resultados. Mas eu imagino que o Goiás ainda vai ser um dos que vão ser rebaixados, mano. Estão em 16º agora, ainda estão na frente do Santos e do Vasco, por exemplo. Mas eu acho que daqui a algumas rodadas isso vai mudar, mano, pra ser sincero. Então, velho, é assim. Aí entra a questão que eu já vou emendar no Santos já, tá? É... Olhando aqui os 20 times do Campeonato Brasileiro, você tem, na ordem, um, dois, deixa eu ver, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11. De 20, 11 times de alguma forma são comprados ou são investidos, tá? Botafogo, Palmeiras, enfim. E desses 20 times, 11 são comprados e 9 não são. Só que desses 9, 2 são completamente diferentes dos outros 7. Eu quero dizer o quê? Um Corinthians não é comprado, um São Paulo não é comprado, um Inter não é comprado, um Fortaleza não é comprado. Só que o que esses times têm em comum? Eles têm um fator de renda. O Uhum. Inter, o Inter, ele pega muita gente no sul, torcida, camisa. O Corinthians nem se fala. Um São Paulo, pelo amor de Deus, todo jogo é 40 mil enchendo no Morumbi. Um, a gente pega, por exemplo, aqui o caso do Fortaleza, é uma referência hoje no Nordeste. O Fluminense também sempre teve o Morumbi, o Maracanã lotado. Então, assim, além da venda de camisa, né? Você ter, por exemplo, o Marcelo, um Cano, enfim. Cara, quais são os dois times que não tem nada disso? Que não são comprados e que não tem fatores que ajudam como uma renda externa? Santos e Goiás. Uhum. São os dois times que estão tão fora da bolha ali. Tão fora da bolha. E a preocupação é realmente essa, sabe? Ah, mas você ser comprado, você. E é aquilo que eu tava prometendo falar desde o começo do episódio. Você ser comprado, você dá a sua imagem pra essa questão de você se entregar de fato, né? Vale a pena? Cara, se a gente for falar em questões assim futebolísticas, mano, vale. Porque, por exemplo, um Goiás, se um Goiás cair pra Série B, o que o Goiás vai esperar pra subir pra Série A ano que vem? Qual que é a esperança do É, Goiás? Fala pra mim. cara, seria buscar o acesso, só que aí depois brigar por rebaixamento, mano, e ficar esse ciclo vicioso, né, mano? É isso, é isso. E além disso, cara, o Goiás não tem recurso. O Então, Goiás não tem justamente. recurso pra subir. O Santos é outro, mano. Qual que é o recurso do Santos? Se hoje um Curitiba cai, que a gente vai falar mais pra frente, é um plano da diretoria. A SAF não tá investindo agora. Se hoje um América cai, a mesma coisa. Se hoje um Vasco cai, é a mesma coisa. Um Bahia, a mesma coisa. Um Corinthians cai. Se um Corinthians cai, ele tem a base da torcida ali que ajuda os caras a se recuperar. Uhum. Sabe? O Corinthians tem, se eu não me engano, acho que é o segundo ou terceiro time com mais sócio torcedor do Brasil. É alguma coisa Eu assim. acho que é o segundo. Não, Então, eu acho que ainda fica atrás do Flamengo, não tenho certeza. então, cara, o Santos tem o quê? Então a questão que fica, cara, já emendando no Santos, Vitor, você estaria disposto a ver o seu time virando uma SAF? Com toda certeza, mano, porque eu sei que o Santos, ele pode cair. Eu não vou falar aqui muito a questão do elenco em si, porque isso aí pra mim é questão de outro episódio, né? Mas, inclusive o Gui foi demitido, né? O Gui foi Uhum. demitido hoje, mais uma incompetência de diretoria. Mas é aquilo que eu falo pra você, mano. Hoje o Santista, ele vê o Santos cair e ele fala: fudeu, o Santos não vai subir durante muito tempo. Muito tempo.
Porque não tem expectativa nenhuma. Então é isso que eu falo, cara. Se viesse hoje um time, não, uma organização querendo comprar o Santos, eu venderia fácil, mano. Venderia fácil. Aí entra na questão de torcedor. Ah, mas você tá sendo muito. é, Você, torcedor jovem, você não tem ideia do tamanho do Santos pra ser comprado. Cara, se você prefere ver o seu time na Série B durante 5, 6 anos aí e com chance de nem voltar, aí é problema de vocês, velho. Eu tô pensando no Santos, tô pensando na melhor forma possível do Santos sair dessa situação, mano. Que é SAF ou ser investido por algum outro clube aí, velho. Outra organização, né? E não tá errado, mano, porque desde que seja uma SAF bem feita, mano, uma SAF que não mude a identidade do clube, como por exemplo foi feito com o Bragantino, né, que, porra, mudou cor, mudou escudo, vai mudar o nome do estádio. Cara, contanto que nada disso seja feito, como por exemplo o Cruzeiro, cara, o Cruzeiro não mudou nenhuma letra, cara, não mudou nada. Mas o que muda é toda a gestão e todo o sistema do Cruzeiro, né? Se isso for feito com o Santos, mano, é perfeito, mano, porque mantém a identidade, mantém o visual do clube, mas muda a parte podre da maçã, mano, que é a gestão, sabe? Contanto que tenha uma gestão competente, contanto que tenha dinheiro entrando, né, que é uma coisa que tá em falta pro Santos, não tem do que reclamar, mano. Não tem você falar que, porra, estão vendendo o time, mas, tá, estão vendendo pensando no bem maior, cara. E você pode falar, mano, pode até parecer hipocrisia, né? Porque no começo do episódio eu falei que o Palmeiras é um time artificial, mas eu não disse que isso é uma coisa ruim, sabe? Artificial não significa que é uma coisa que vai contra todos os princípios do futebol, vai contra sei lá o quê. Não, mano, só é artificial. Mas o que não é artificial no futebol hoje, sabe? O futebol no mundo inteiro tá mais artificial. Então, se a solução pro Santos se salvar da crise completa é se tornar uma coisa mais artificial, cara, esse é o caminho que tem que ser percorrido, não tem o que fazer. Se o Corinthians estivesse na mesma situação, eu ia dizer a mesma coisa, mano. Então, eu sou defensor da SAF até o ponto de que ela não interfere na história e nem na identidade do clube, sabe? Então, é isso aí. Então, maçom, e outra coisa que a gente pode falar, velho. Cara, a gente tem presente uma diretoria, um estilo de república que você demite não, que você chama ali um presidente, ele fica durante alguns anos e depois ele sai fora, sabe? Você vê, por exemplo, Marcelo Teixeira, você vê o Lauer, que foi 2010, 2013, pegou a época do Neymar. Você vê o Odílio, você vê o Modesto Roma. Cara, qual que deu certo? A gente pode falar, analisar de uma forma por cima que, pô, a época do Marcelo Teixeira, que foi o segundo mandato da história dele, realmente foi uma época boa. Realmente ele conseguiu pegar, extrair a melhor forma possível do Santos. Foi uma das épocas mais vitoriosas do Santos. Só que, cara, você me desculpa, o Santos foi campeão em 2002, 2004, inclusive na mão do Luxemburgo em 2004. Cara, foi por elenco, não foi por diretoria. Não foi por diretoria. Você me desculpa. Você ter um elenco com Robinho, Diego Ribas e você falar que foi mérito da diretoria, não dá. Não dá, não foi mérito. Não foi, sabe? E além do mais, mano, esse arrombado desse Marcelo Teixeira sai do Santos com dívida que, segundo ele, entrou na questão financeira dele, né, do sócio, a questão pessoal do sócio, e entrou na questão dele que ele ajudou a investir no Santos. E aí ele começa a penhorar Vila Belmiro para, mano. Aonde que um cara desse gosta do Santos? Aonde? O cara quer penhorar Vila Belmiro. Aí você vê, por exemplo, gestões de Laor, gestão de Odílio, gestão de Modesto Roma, a gestão do Pérez. O primeiro presidente da história do Santos a ter impeachment foi o Pérez. Mas 2 meses desse cara no Santos, ele falia o Santos, ele fechava a porta do Santos. O Orlando Rolo, eu já falei já, até evito de falar, mas o cara foi acusado de tráfico de droga. O Rueda vai rebaixar o Santos pela primeira vez na história. Cara, como que um torcedor vê esse estilo de presidência e apoia? Ah, não, que ano que vem vai chegar um melhor e vai arrumar o Santos. Mano, não dá. Não tem condições. Eu sou a favor da SAF
E enfim, vamos pular pro próximo time aí, porque já falamos muito do Santos já. Vasco. Exatamente. E aí, maçom? É um exemplo aí de SAF que a gente esperava muito, mas não aconteceu nada até agora. O Vasco, a realidade é que contratou muito. Contratou, cara, eu acho que se contar desde o começo da temporada até agora, mano, são acho que mais de 10 contratações, não é? Uma coisa assim. Que o Vasco contratou Preciso confirmar muito, aqui, muito vou nome. confirmar aqui. Contratou até nomes de peso, né? Como o próprio Paê, o Medel. Só que e o resultado, mano? É óbvio que, por exemplo, o Paê jogou um jogo só, não dá pra jogar o cara. Mas o Vasco, cara, tá muito mal das pernas, mano. Tá com 17 pontos no campeonato. 21 rodadas e os caras não conseguiram despontar até agora. E a nossa expectativa no começo do ano era que o Vasco ia ser um time chato, mano. Ia ser um time que teria um investimento bom, teria montado um time mais competitivo, mas a gente não tá vendo isso. É óbvio que com a chegada dos nomes de peso, a mesa pode virar, o Vasco pode sim se salvar do rebaixamento, mas é complicado. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas, mas é aquilo. Eu vejo uma situação até parecida com a do Bahia, por exemplo. Porque se for rebaixado, eles vão ter um plano para se salvar do rebaixamento e montar um time para voltar mais forte para a Série A. Mas se o Vasco conseguir se manter pra Série A, mano, no ano que vem lascou, mano. Porque os caras vão montar um time cabuloso, mano. E é Isso, inclusive até uma coisa até meio. Não dá pra saber se é coincidência ou o que que é. Mas o Vasco faz parte da 777 da Partners, um grupo de investidores. E todos os times que fazem parte dessa SAF, mano, todos têm uma característica em comum. Como por exemplo o Genoa, o Everton, outros times, todos esses times têm a mesma característica, que é todos estão na zona de rebaixamento. Todos estão fodidos, estão. Cara, então a gente percebe, mano, notando esse padrão, a gente percebe uma coisa. A 777, eles não são como se eles quisessem o bem do Vasco, que eles quisessem o bem do Everton. Eles, cara, são investidores, eles não querem o bem de time nenhum, eles querem dinheiro. Então o que eles fazem? O investimento deles vai ser puramente pensando no comercial. Então eles compraram o Vasco na Série B e agora tá na zona de rebaixamento. O que aconteceu? O time tá desvalorizado. Mas uhum. se eventualmente o Vasco se salvar da zona de rebaixamento, conseguir ganhar algum título em algum momento, cara, vai valorizar pra caralho. E aí eles vão comprar na baixa pra vender na alta. É a mesma coisa que eles estão fazendo com o Genoa, com o Everton e todos os outros times que eu não citei ainda, mas são vários. Então a gente vê, mano, que o Vasco ele tem meio que um prazo de validade, cara, porque em algum momento o investimento vai deixar de ser a 77 desses empresários, mano, porque em algum momento o Vasco vai ser vendido de novo. Não dá pra saber se vai ser, sei lá, daqui 10 anos, daqui 3 anos, porque tudo vai depender do sucesso do clube e da vontade da SAF, né? Pode ser que os caras não queiram vender e foda-se. Mas é uma coisa que, pelo menos analisando esse padrão de todos os times que fazem parte do mesmo grupo, pode acontecer. Não dá pra descartar essa opção. Isso aí, mano. Isso aí, concordo. O Vasco contratou 28 reforços do começo do ano até agora. Então eu chutei bem baixo, hein, com 10, mano. Pois é. Então, assim, cara, e assim, você vê, mano, entre eles, Juan Seco do Santos, Carabarral, Maicon, pô, os caras não servindo o Santos, mano. Misericórdia, cara. Enfim, indo pro próximo time aqui, a gente tem o América, né? É, o América é mais um time que virou SAF, né? Eu acho que foi ano passado que eles anunciaram SAF, se eu não me engano. Mas, cara, é aquilo de novo, mano. Eles não estão preocupados com nada, sabe? É um time que vai ser rebaixado e não tá nem preocupado com isso, sabe? O Uhum. planejamento dos caras é cair mesmo e se reestruturar lá embaixo. É um time que já tem tradição com Série B. Eles não sentem mais a. Não só eles, mas como a torcida também não sente mais a queda, né? Obviamente ninguém queria ficar na Série B, mas, pô,
É o que É tem, né? é o que tem pra hoje. Então, mano. É a mesma coisa do E. Curitiba, mano. Aham, exatamente. Inclusive dá pra fazer um link, né, entre o América e o Curitiba. Porque, de fato, não tem muito o que falar dos dois. São dois times que foram comprados recentemente e não tiveram sucesso nenhum, mano. O América até chegou a iludir um pouco, porque eles tiveram uns resultados interessantes na Sul-Americana, mas aí caíram no mata-mata, né? Infelizmente. Curitiba não chegou nem a disputar a Copa do Brasil, nem disputou nada, porque o Curitiba no ano passado já tava uma draga. Esse ano tá pior ainda, mas com os investimentos, mano, que vão chegar no ano que vem, mano, cara, a gente pode esperar, mano. O América e o Curitiba vão ficar mais fortes, vão lutar pelo acesso ano que vem bem, com certeza vão conseguir. E aí, quem sabe em 2025 eles vão chegar bem forte pra Série A, mano. Mas no momento, mano, são times que é isso aí, mano. Eles já se conformaram com o rebaixamento. E a gente vê até pelo saldo recente deles, mano, que simplesmente o América tem menos 21 de saldo de gols e o Curitiba tem menos 23. E a sequência de jogos Uhum. completamente patética, sabe? Então, cara, não tem esperança. Então, eu acredito que tanto a diretoria quanto a torcida já se conformou com a Série B no ano que vem. Então, mano, só pra terminar aqui, cara, uma impressão que eu tenho é que quanto mais de tradição o time é, mais difícil é ele aderir à SAF, sabe? Mais difícil é. Não importando a situação que está. Você tem times, por exemplo, até como o Cruzeiro, o Vasco, que são times que aderiram à SAF e são de tradição, porém é porque realmente, cara, não tinha mais o que se fazer. A questão que fica é, o Vasco e o Cruzeiro são gigantes, mas se comparado ao Santos são pequenos, sabe? O Santos, ele é gigantesco assim, contexto nacional, mundial. Só que você tem muita gente mal intencionada lá dentro, sabe? Muita gente que tá há muitos anos lá dentro e até muita questão do nepotismo, né? Existe dentro do Santos. E você vê casos, cara, que os caras não estão lá pelo bem do clube, sabe? Os caras querem ali tá lá dentro porque são dinheiro, mas por que que eu tô relacionando isso com o Curitiba? Porque o Curitiba, ele entrou nessa questão de fato, querer entrar numa SAF a partir de 21, né? Em 21 teve uma votação dos sócios e os sócios decidiram por uma questão assim de, mano, 8.000 votos querendo e 300 não querendo, tá ligado? Uhum. A questão de você mudar ali a gestão de dentro do clube, podendo aderir a uma SAF, né? E aí recebendo a proposta da Tricorp, que é a empresa do Justus, e finalmente sendo comprado, né? E tem um plano de quitação de dívidas aqui absurdo, mano. Tô olhando aqui, é uma questão aqui de que eles querem quitar cerca de eles querem quitar e quer ter um investimento de superior a 1,3 bilhões de reais, mano, sabe? Cacete, mano. É Muito muito grana, né? dinheiro. Muita grana. É muita grana. E você vê que é o primeiro time que essa empresa quer investir. E os caras já estão entrando de cabeça em cima do Curitiba, mano, sabe? Além Uhum. das contratações esse ano que estão fazendo pra tentar não ser rebaixado. Porém, eu acho que essas contratações são mais pra acalmar a torcida do que pra não ser rebaixado, sabe? Eu Uhum. acho que se for pra ser rebaixado, vai ser rebaixado. E, enfim, de qualquer forma, já tá no planejamento deles que o Curitiba vai ser gigante daqui 10 anos, sabe? Não hoje. E, cara, dói. Dói você ver, por exemplo, um Santos, que é um time gigantesco, não ter isso, sabe? Parece que quem tá lá dentro é só idoso que fala que SAF. Ah, SAF é coisa de jovem que vai estragar o clube e vai acabar. E vão ainda querer continuar lá sugando cada vez mais o clube, né? Fazendo o time indo pra Série B, enquanto isso eles só estão ganhando. Enfim, eu acho que a gente já pode encerrar hoje, só que só pra mim falar uma coisa assim, aí depois você até conclui. Eu só Uhum. acho que deu pra gente desenrolar muito hoje sobre SAF, sabe? Eu acho que acaba sendo uma questão realmente bem complicada. Se você for a fundo, caramba, vender o seu clube pra uma organização é muito forte falar, sabe?
em questão histórica mesmo, é muito forte, assim, sabe? A gente vê, por exemplo, inclusive já pra citar também, o caso da morte do Cosmo Damião, né? Ele foi o fundador da torcida Jovem do Santos. Eu falo abertamente aqui que se não fosse ele, o Santos seria uma portuguesa, fácil. O Santos seria ali um time, seria um Bangu, né? Eu falo Bangu por causa que o Bangu tem mundial, segundo os palmeirenses. Mas enfim, a questão que fica meus pêsames, né? A família do Cosmo, aí ele é gigantesco na história do Santos. E cara, eu falo que assim, o Cosmo ele não, ele seria completamente contra a SAF. Ele seria completamente contra a SAF porque ele já até declarou isso que ele é contra, mas a questão hoje é muito mais difícil do que só ser contra, sabe? Eu acho que a gente tá colocando em jogo aqui a história do Santos, mano. Sabe, o Santos ele tá disputando rebaixamento, o Santos ele poder cair no mesmo ano que Pelé e Cosmo morreu. Porra, é bizarro, cara. E ainda assim você vê torcedor falando que diretoria tem que continuar a mesma, assim, o mesmo estilo, né? E só trocar o presidente eu fico incrédulo, velho. Eu, eu, acima de tudo, quero o bem do Santos, sabe? Assim como os torcedores querem o bem dos seus times, né? Assim, times que estão aderindo à SAF, mas enfim, essa é a minha conclusão. Maçom, quer falar alguma coisa a mais? Nada mais, mano. Só complementar, né, mano, que. Bom, analisando tudo isso, né, mano, analisando todas as SAFs que a gente comentou, todos os times que não são SAFs, né, mas são investidos por outros investidores externos, cara, a gente percebe que tem muita diferença, porque a chegada de uma SAF num time não significa que ele vai ter sucesso imediato. Apesar de que para alguns foi o que aconteceu, né? Por exemplo, o Botafogo foi quase um sucesso imediato, mas é muito diferente, mano, porque a gente fala de SAF como se fosse uma coisa só, mas na verdade é muito diferente, mano. Cada SAF tem um objetivo, cada SAF tem um nível de poder aquisitivo diferente. Uhum. Então, mano, quando a gente fala de SAF, mano, é uma coisa que é um mar de possibilidades, mano. Então, por exemplo, se caso acontecer com o Santos, mano, o torcedor santista tem que ter em mente, mano, pra torcer o que seja o menos invasivo possível, sabe? Porque apesar de que todos os torcedores do Santos querem o bem do próprio clube, ninguém vai falar que não, o Santos tem que ser rebaixado porque não, ninguém quer isso. Mas, cara, infelizmente, mano, olhando pra situação do Santos é a única possibilidade, porque se entrando o presidente, saindo o presidente, mudando gestão a cada 4 anos, eu não sei como funciona a eleição do Santos, mas mudando o presidente toda hora, mudando gestão, não tá dando certo, cara, se no ano que o Santos mais tá perto do rebaixamento, eles vão insistir no mesmo erro, velho, não faz sentido, sabe? Então, Isso. mano, eu concordo com você. Se o Santos quer se salvar, mano, da crise completa, tem que ir atrás de uma SAF, mano. Tem que ir atrás de investidor. Infelizmente, o futebol hoje é isso, mano. Não tem como escapar. É isso, velho. É isso, Maçom. É, Vamos terminar aqui mais um episódio aqui. Muito obrigado você que viu mais um episódio desse Jornal. Deixa um like aí, se inscreva no canal, que vai ter mais episódios aí, beleza? Isso aí. Muito obrigado e tamo junto. Valeu! Falou.